Irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Na palavra de ontem, nós vimos que o faraó pensou, idealizou uma possível perseguição futura ou uma inimizade futura do povo das promessas, o povo dos patriarcas, o povo de José contra o povo egípcio, e passou a persegui-los e finalmente a cometer a covardia de lançar os meninos nascidos dos hebreus no rio para que não pudessem constituir futuramente uma situação de exército contra o povo egípcio. É nesse clima que a palavra de hoje nos apresenta o nascimento de Moisés, a impossibilidade de esconder o menino por muito tempo dos egípcios, o que acarretaria naturalmente no lançamento do menino, o afogamento do menino no rio, e a situação armada pela família de Moisés, entre a mãe e a irmã, de modo a deixá-lo próximo da região onde se banhava a filha do faraó, e Moisés então ser assim adotado e ainda confiado aos cuidados da própria mãe, conforme a mediação da irmã de Moisés com a filha do faraó. A mesma palavra que mostra Moisés crescendo na condição de filho, com aquela dignidade real, né, dos faraós do Egito. Moisés ainda tinha uma sensibilidade com a situação de opressão a que estava o seu povo submetido, e certa vez, então, vendo que um egípcio maltratava um hebreu, Moisés reage, mata e enterra o egípcio. Um pouco mais à frente, Moisés observa dois hebreus entre si numa situação de desentendimento e tenta mediar um possível acordo, e recebe deles a advertência acerca do fato de que Moisés pretendia também matá-los ou matar a um deles, como fez ao egípcio. Percebendo que a morte do egípcio tinha se tornado pública e isso facilmente chegaria aos ouvidos do faraó, Moisés então foge para a terra de Madiã. Penso que para a nossa reflexão de hoje cabe a existência da vocação de libertador na história de Moisés, marcada aí desde o início da sua história, por um lado, mas por outro lado, o momento certo em que ele seria habilitado, capacitado, chamado para essa experiência. Isso nos faz muito lembrar que as coisas têm, mesmo que seja por vocação, por destino, por tarefa, nossa responsabilidade, elas acabam tendo o tempo delas e o tempo certo. E às vezes o adiantamento do tempo ou a sensação de resolver as coisas da nossa forma, segundo a nossa vontade, segundo a nossa força e autossuficiência, gera assim frutos que não sejam frutos da graça de Deus, da ação de Deus, porque acaba sendo marcado mais pela iniciativa humana, não impulsionada, não alicerçada, não balizada, não conduzida pela vontade e pelo tempo de Deus. Penso que cabe uma interessante reflexão sobre um projeto de libertação que Moisés tenta empreender com seus próprios braços e suas próprias forças, e que tem um saldo muito ruim, que é a morte de um egípcio, a impossibilidade dele se colocar ali com autoridade como juiz entre dois hebreus, gente do seu povo, e a fuga de Moisés do Egito. Ou seja, um saldo que de jeito nenhum é um saldo de graça, um saldo de ação, um saldo de salvação, que era o objetivo principal de sua vocação para o povo hebreu. Penso que cabe para nossa reflexão nas missões salvíficas que nos foram confiadas, no cuidado de casa, de família, de paróquia, de grupo,
termos de, enfim, né, cada um com as suas responsabilidades, a gente observar um pouco essa sensibilidade para o tempo de Deus, para a hora de Deus, para empreender e tocar à frente projetos conduzidos pela vontade de Deus e não somente frutos da nossa ação e intervenção humana. Um dia abençoado para todos.